O James e a Ruby não têm um dia de paz, gente. Os dois não têm um dia de paz. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Jéssica e este é o meu canal. E no vídeo de hoje, bora falar sobre o quinto episódio, o penúltimo episódio da segunda temporada de Maxton Hall, que chegou quinta de noite na Prime Video. Bora comentar sobre todos esses acontecimentos. E assim, gente, o nosso trio, Ruby, James e Lydia, não tem um segundo de paz. Precisamos falar sobre isso, tivemos muitos acontecimentos, estamos encaminhando para o final da temporada, então temos muito o que comentar. E também talvez teorizar algumas coisinhas do último episódio. E é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, se vocês gostam de Maxton Hall e outras séries, filmes, livros, doramas, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e me seguir nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui na tela, e os links vão estar todos na descrição também. Rumo a 1000 inscritos, gente. Será que eu consigo até o final do ano? Ai, meu Deus, eu queria muito. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal pra apoiar o meu trabalho. E é isso, bora pro vídeo. Isso, gente, Ruby e James não têm um minuto de paz, entendeu? Desde o final do episódio 4 eu já sabia que esse episódio ia ser sofrido, entendeu? Só que eu não tava esperando o tanto que seria sofrido, porque eu ainda vou falar sobre tudo que aconteceu. Mas bora falar sobre o início do episódio, né? Porque no final do episódio 4, o James chamou a Ruby depois do jantar maravilhoso que eles tiveram pra ir na casa dele. Por quê? Porque o pai dele ia viajar e a casa ia ficar vazia. Ele pensou, vem pra minha casa, vamos passar uns momentinhos juntos. E eles estavam indo. Porém, o voo pra Nova York do Mortimer, que é o pai do James, foi cancelado. Então, o quê? Ele tava voltando pra casa. Então, assim, a gente teve aquele momento do James e da Ruby num momento maravilhoso juntos, fofos, maravilhosos, tendo aquele momento, assim, uns minutinhos de felicidade antes das tristezas, né? E a Lydia, tipo assim, tava toda feliz que meio que eles se reconciliaram e tudo mais, né? Vamos assim dizer, estão tendo um momento felizes. Até que a Lydia avista quem? O pai dela. Então ela vai e corre pra falar pro James. Só que assim, ao invés do James, tipo assim, simplesmente fingir que a Ruby não tá ali e tudo mais, não, ele fala assim, vamos bater de frente com meu pai, vou contar pra ele que eu tô junto contigo, que você tá aqui comigo e tudo mais. E aí eles vão até o Mortimer, né? Tanto que quando a Lydia fala assim, ai, nosso pai tá aqui. O olho do James até tremeu, coitado. Porque, assim, é o pai dele, entendeu? Eu não julgo, não julgo. Então, ele acabou indo, levando a Ruby pra falar com o Mortimer. Foi uma conversa interessante, porque isso mostra muitas coisas, muitas camadas ali do personagem e dessa história desses quatro, né? Tanto dos Sirius quanto do pai e da Ruby, que é a Nora, né? Então, a gente vê ele ali fazendo várias perguntas pra Ruby. Ai, você conseguiu uma bolsa? A Ruby fala que ela conseguiu ir pra Oxford. Porém, ela tava precisando de uma bolsa, porque assim, gente, ela ganhou a bolsa não, ela ganhou a oportunidade de estudar em Oxford. Porém, ainda tem o quê? Os gastos lá, né? E ela teria que fazer uma outra prova pra conseguir uma bolsa. Porém, no episódio anterior, a Alice Campbell deu essa bolsa pra ela, né? Depois que ela organizou todo o baile pra Alice, ela percebeu que a Ruby é uma pessoa muito esforçada e tudo mais. Ela viu coisas positivas na Ruby, né? Tanto que deu essa oportunidade pra ela. E aí, ela já tinha se livrado disso, né? Ela já tava ali com uma bolsa, ela poderia ir pra Oxford, já estava tudo caminho tranquilo pra ela. Então, ela teve essa conversa com o Mortimer, falou sobre o futuro dela, sobre Oxford, sobre o curso que ela quer cursar, que no caso, se eu não me engano, é o mesmo que o da... Não, é o mesmo que o dele, que ele estudou em Oxford. Então, assim, começou a conversar com ela, fazer meio que um interrogatório, né? Até que ele perguntou o porquê dela querer estudar em Oxford. E ela foi falando que uma das vezes que ela foi pra lá, ela fez uma visita, o pai dela falou sobre as coisas ali, e ela meio que se encantou. Então ela meio que tomou essa decisão de estudar lá. Nesse momento, a gente vê que o Mortimer, ele se sente... Ele tem um misto de sentimentos ali, tanto que ele sai, né? Ele resolve encerrar a conversa e vai embora. Então, a Ruby acha até que ela falou alguma coisa errada e tudo mais, mas ela resolve ir embora, até que de noite o James e a Lydia começam a escutar um barulho em casa, então a gente vê eles ali com aquele negócio pra tentar se defender, achando que era um roubo. Mas, na verdade, era o Mortimer bêbado, jogando bebida, jogando garrafa de vidro nas fotografias da esposa, né? Que ele perdeu a esposa. Então, assim, a gente vê ali que, diferente do livro, eu sinto que aqui na série o Mortimer tem mais camadas. Relembrando, eu só li o primeiro e o segundo livro de Maxton Hall. Inclusive, eu fiz um resumão de tudo o que acontece no segundo livro. Então, se você gosta de spoilers do que pode acontecer no último episódio,
Eu contei tudo que acontece no segundo livro. Vou deixar o link na descrição do resumão, né, que eu fiz. Eu fiz um resumão bem completinho de tudo que acontece nos capítulos do segundo livro de Maxton Hall, então vou deixar o link na descrição. Mas assim, eu sinto que o Mortimer tem mais camadas na série do que no livro, sabe? Ele é uma pessoa péssima. Nos dois, sim. Eu acho, às vezes eu penso que ele é pior no livro do que na série, sabe? Eu sinto que as palavras dele são mais cruéis nos livros, sabe? Mas ainda assim, na série, ele consegue ser horrível também, porque é algo muito visual. A gente vê a expressão do ator, a gente vê a entrega do ator, porque o ator é excelente, vamos concordar, porque eu tenho um ranço do personagem, então assim, eu já considero que é um ótimo ator, porque me fez ter raiva até, tipo assim, visualizar o ator, assim, sabe? Não que eu tenha raiva do ator, eu tô falando que o ator, ele é tão bom que eu estou com raiva do personagem visualmente também. Então, assim, eu sinto que o personagem tem mais camadas, principalmente em relação a tudo isso que tá acontecendo agora. Como, com essa conversa da Ruby, né? Ele demonstrou uma agonia ao ouvir ela falar com algumas coisas e tudo mais. Então, eu sinto que... É que, assim... Eu não li o terceiro livro. Eu sei que tem um final ali do Mortimer no terceiro livro. Porém, eu não sei qual é o final, porque eu ainda não terminei. Mas eu sinto que com essa conversa que a Ruby teve com ele, eu sinto até que ele tem tanta raiva da Ruby, não só pela Ruby ser a Ruby, mas sim as questões financeiras dela, sabe? Eu sinto que ele se incomoda e talvez vê ele nela, sabe? Porque assim, o Mortimer, ele não vem de uma família milionária, multimilionária, igual a esposa dele, né? Então, tanto que o nome Belfort não é nome dele, é nome da esposa dele. Então, ele não veio de uma família multimilionária, herdeiro igual a esposa. Então, às vezes eu me questiono, será que essa raiva que ele tem da Ruby é porque ele se vê de alguma maneira? Então, não sei, né? Não sei, eu tirei essa conclusão nesse episódio, mas temos muito que descobrir ainda do Mortimer. Eu achei interessante uma conversa da Ruby com o motorista, porque eu acho que o motorista é um ponto-chave ali pra próxima temporada e pra história ali do Belfort há anos e anos atrás. Porque o personagem do Percy, que é o motorista, desde a primeira temporada, tanto que no vídeo da primeira temporada que eu postei aqui no canal, eu até falei pra vocês, gente, eu acho que ele é o pai do James e da Lydia. Eu vou ver que é isso na minha cabeça. Eu sei que ele não é, gente, eu sei, mas na primeira temporada, quando eu assisti, eu achei que ele era. Mas assim, eu acho que o ponto-chave do Percy, eu acho que ele sabe de muita coisa. Ele era muito próximo da mãe do James, né? Tanto que a Ruby tá conversando com ele sobre as rosas ali da casa, da mansão. E ela fala, tomara que elas não morram, né? Porque tá chovendo, papapá. E ele fala que a mãe do James cuidava daquelas flores desde muito nova. E ele conhece a mãe do James há muitos e muitos anos, porque ele foi criado ali. O avô dele foi chofer, o pai dele foi chofer, e agora ele é chofer. Então ele conhece, ó, aquela família de cabo a rabo. Então, eu achei interessante, porque foi um momento muito sensível ali, porque a Ruby desejou pêsames pra ele. As pessoas acabam desejando pra família Belfort, mas não pro Percy, que conheceu ela a vida toda, praticamente a vida toda. Então, acredito eu que ele sabe de muitas coisas. Ele sabe de muitas coisas, e eu acho que ele vai ser uma peça-chave pra terceira temporada. E deu pra ver que ele tava muito triste ali, né? Ele tava olhando as rosas e tava muito triste. Então, eu gostei muito desse momento, porque apesar de ser um momento que pode ser passado despercebido, a gente não pode deixar de observar, gente. Por quê? Um filme, uma série, nunca tá ali à toa alguma coisa. Então, se tem uma garrafa, gente, em cena, ela não tá à toa, tá bom? Ela não tá à toa. Então, essa conversa da Ruby com ele é uma coisa que pode se relacionar com algo futuro. Talvez com o próximo episódio, talvez. Mas e com a terceira temporada? Não só ele, mas a irmã, né? A tia da Lydia e do James também, que apareceu no início da temporada, que acredito eu, vai ser uma peça fundamental também pra terceira. O pai do James começou a chorar desesperadamente, como eu comentei com vocês. Foi um dos momentos, assim, bem emocionantes ali do episódio. Chorei, não chorei, porque aquele homem é nojento. Mas foi uma cena muito emocionante, ver a Lydia dando suporte, o James dando suporte. Se eu não me engano, no livro, a Lydia não tá pra dar suporte, eu acho que é o James que dá o suporte pra ele, mas assim, é um momento muito sensível ali. Só que é aquilo, né? No dia seguinte ele finge que nada aconteceu, que ele tá super bem, e aquilo foi só pra mascarar as coisas, né? Porque a gente sabe o que ele faz com a Ruby durante o episódio, mas
Ele quer unir os cílios, ele fala que ele tá fazendo tudo pelos cílios, mas será que ele tá mesmo fazendo tudo pelos cílios? Na verdade, ele não tá, né? Ele acha que ele tá fazendo tudo pelos cílios dele, mas ele não tá, porque ele não escuta nem os cílios. Então, assim, tá complicada a situação. Tem um momento que eu gostaria de pontuar, que é o momento da conversa da Ruby com a mãe dela, né? A mãe da Ruby tava conversando ali com ela sobre estar se sentindo muito orgulhosa da filha, por ter conseguido a bolsa em Oxford, a bolsa ali pela Alice Campbell e tudo mais, mas ela também fala sobre essa questão da Ruby estar apaixonada pelo James, sobre ela ter que tomar cuidado com o James. Então, assim, eu só digo uma coisa, gente, se preparem pro próximo episódio, tá? Porque eu só comecei a sentir isso nesse episódio. Eu acabei recebendo spoiler durante o episódio, quando eu tava assistindo, me contaram algumas coisas, e eu fiquei tipo, gente, não acredito. Por quê? Muitos dos acontecimentos desse quinto episódio, eu achei que aconteceria só no quinto. Então, se já adiantaram vários plots que deveria acontecer, teoricamente, no final da temporada, aconteceram antes, então, gente, podem se preparar, tá bom? Podem se preparar pro próximo episódio, porque com certeza vão aumentar mais coisas, vão adicionar mais coisas, porque tá complicado. Sabe por que eu digo isso, gente? Porque já tivemos muitas coisas que acontecem no segundo livro, mas teoricamente é só no final da temporada que deveria aparecer, né? Mas não, eles adicionaram para o quinto episódio, o penúltimo episódio. O que me faz pensar que ou eles vão adicionar mais coisas no final da segunda temporada. Então, o que eu tô querendo dizer? Adicionar mais coisas tristes, né? Porque assim, o final do segundo livro, um dos pontos principais que acontece no final é a foto que o diretor recebeu no final do episódio, tá? Aquela foto que o diretor recebeu no final do episódio, e a gente finalizou o episódio com ele olhando a tela do celular, é uma coisa que acontece só no final do livro. Então, teoricamente, deveria ser no final do sexto episódio, mas não, foi adiantado. Então, me faz pensar que... Então, vai ter mais coisas que eles vão acrescentar. Ou eles vão acrescentar do terceiro livro, então já vão adiantar coisas do terceiro livro, ou vão adicionar mais coisas sem ser da adaptação e sim na série mesmo, né? Então, assim, o James e o pai dele estão lá na empresa, estão na reunião, tentando resolver toda a situação, porque assim, parece que as ações da empresa caíram, algo assim, por conta do discurso do James ali na festa do baile da Alice Campbell, né? Então, assim, ele tá tendo consequências daquele discurso até agora. Então, assim, o pai dele começa a tentar reverter aquilo e tudo mais. A Lydia fez um slide todo bonito sobre coisas que eles podem adicionar de mudanças ali na empresa, deixar algo mais atual, adicionando modelos femininos, que é uma coisa que eles não querem de jeito nenhum, é sempre focado no masculino, é sempre muito antiquado, né, vamos assim dizer. Então é uma das coisas ali que o James tenta falar com todos da empresa, os acionistas, né, tenta falar com o pai, mas uma moça, que é a Julia, que trabalha pro Mortimer, ela faz o slide e tudo mais, o James fica totalmente irritado, porque ele meio que confia numa estranha do que nos filhos, vamos assim dizer. Então, outra briga, até que a Ruby manda mensagem pro James falando que ela perdeu a bolsa da Alice Campbell. Então, assim, só a gente somar um mais um e a gente tira a conclusão que foi o pai do James que conversou com a Alice. E foi isso mesmo. Esse cara é tão sujo, mas tão sujo, que ele ligou pra Alice pra tirar a bolsa que a Ruby ganhou, gente. Era uma bolsa de estudos para ela conseguir realizar o sonho dela. Depois dele ouvir ela falando sobre o sonho dela de estudar em Oxford, ele foi lá e fez de tudo pra ela perder a bolsa. Vocês têm noção disso? Quanto esse homem é horrível, entendeu? Ele ouvindo toda aquela história do sonho dela de estudar lá, ele simplesmente não pensou um segundo em retirar esse sonho dela. E isso me irrita profundamente. O James acaba brigando com o pai, falando sobre essas roupas antiquadas, que quando ele assumir, vamos assim dizer, né, que no futuro ele vai mudar tudo isso. Eu sei que o James, ele não tem interesse em ficar ali na empresa e cuidar dela, diferente da Lydia. A Lydia sim quer, mas é interessante ver que, mesmo assim, ele pensa, né, no futuro eu não quero nada disso, eu não quero nada antiquado, eu quero adicionar coisas, né, porque é uma coisa que ele não tem controle agora, por conta do pai dele, né, e é muito triste, porque o James e a Lydia, eles vivem num lar extremamente solitário, onde os dois só tem os dois, e é claro, a Ruby, mas ali no lar deles ali, eles só tem um ao outro, porque o pai deles, na verdade, parece que nem existe
ali, né? E quando existe, é pra fazer maldade, é pra manipular os Sirius, é pra maltratar eles, pra não ouvir eles. Então é muito, muito triste mesmo. Tivemos toda aquela festa ali, inspirado em Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare. Então a Ruby tá organizando tudo e tudo mais. Então, gente, eu preciso dizer do figurino da Lydia. Que figurino lindíssimo. Eu simplesmente amei aquele look. Eu amei a asa dela. Eu fiquei extremamente apaixonada. Mas a gente teve um momento bem triste ali da Ruby e do James, porque quando ele foi falar com ela tava muito chateada, tava muito quieta, ela não queria interagir muito com ele. Depois da conversa que ela teve com a mãe, né, sobre tomar cuidado com a família do James e tudo mais. E depois ela ter perdido a bolsa, né, gente? Ele fala com ela que vai tentar reverter, vai tentar conversar com a Alice, mas ela fala uma verdade pra ele, né? Eles vão viver sempre lutando contra o pai do James. Isso se torna cansativo, né? Então, foi interessante ver essa conversa deles. Acabou que eles se resolveram depois ali de um tempo de conversas. Enquanto eles estavam se resolvendo, a gente teve a Lydia e o Cyril. O Cyril é o amigo do James, que é interessado na Lydia, ó, há anos. Ele gosta da Lydia. E nesse episódio a gente teve a revelação que a Lynn, a melhor amiga da Ruby, ela já dormiu, já teve, tipo assim, como que eu posso dizer? Uma amizade colorida com o Cyril, né? Ela teve, ele foi ficante dela por muito tempo. No livro é descrito que eles são ficantes por 1 ano. Ela tem sentimentos por ele, mas ela sabe que ele é apaixonado pela Lydia. Então, é isso, né? E eu tava pensando, será que eles vão adicionar isso na série? E adicionaram, né? Porque eles estavam bem mascarando tudo, mas soltaram essa informação que ela gosta dele, ó, há anos, e ela é ficante dele há anos, mas... Não, há anos não. Há tempos, né? No livro é 1 ano, mas na série deu a entender que foi algumas vezes. Mas é isso, né, gente? Ela gosta dele, mas ele gosta da Lydia. E aí a gente foi se encaminhando pra bomba final, né? A gente foi se encaminhando pra bomba final. Então, assim, a Lydia e o Cyril estão conversando e ele acaba beijando ela, porque ele acha que ela quer, mas na verdade ela não quer. Até que ele sai, né? Ela vai atrás dele e ela simplesmente vê o Graham, que é o interesse amoroso da Lydia, né? Ela gosta muito do Graham e é o pai dos gêmeos, né? Dos filhinhos dela. Ela acaba vendo ele interagindo com uma mulher, ela acha que ele tá com ela e tudo mais, até que ele vai atrás dela. E quando ele vai atrás dela, eles começam a conversar, dialogar ali, ele fala que tá com saudades dela, eles começam a conversar e ela fala pra ele que ela está grávida. Uma coisa que eu não tava esperando, porque no livro, ela não conta no segundo livro que ela tá grávida dele. Então foi uma surpresa pra mim, que eu não tava esperando que ela contasse já, mas ela contou pra ele, ele ficou feliz, os dois se abraçaram, se beijaram. Porém, quem tava vendo, gente? Sim, o Cyril com dor de cotovelo viu a Ruby e o Graham. Só que porém, gente, o porém... não foi só ele que viu. A Elaine também viu. Ele puxou a Elaine pra ver. E o que ela falou? Vamos tirar uma foto dos dois. Ai, que legal, gente. Enquanto o Cyril tava tirando uma foto, porque a Elaine pediu, da Lydia com o professor, ai, que raiva, gente. O Mortimer estava com o backup do celular do James. Sabe o celular que quebrou no acidente de carro? Sim, gente. O Mortimer está com o backup daquele celular. E ele pegou fotos do James com a Ruby naquele celular. E adivinhem qual foto que ele pegou? Pois é, gente. Vocês vão ter que descobrir no próximo episódio. Mas assim... saber o que é... me deixa mais angustiada ainda, gente. Esperar 1 semana pra saber como que vai ser. Mas ao mesmo tempo eu tô feliz que vai ter 1 semana ainda. Porque assim eu tento me tranquilizar. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar meu máximo, entendeu? Porque assim, gente, o tanto que eu me estresso, eu me estressei tanto lendo o final do segundo livro, porque o plot que eles deixam em aberto... entendeu? E agora eu tô pensando que eles já soltaram praticamente todas as bombas nesse penúltimo episódio. Então vai ser só essa foto que vai protagonizar o último episódio, que é a foto que o professor recebeu ali no celular dele da Ruby. Mas eu não vou contar em qual contexto é essa foto, mas ele recebeu uma foto. Será que o protagonista, né, desse último episódio vai ser essa foto? Ou vão adicionar mais coisas, vão adiantar coisas da 3ª temporada?
É isso que estou me questionando. Sim, gente, eu achei tão fofa a Lydia com o Graham, mas é isso, né, gente? Eles não têm um segundo de paz, entendeu? A Ruby e o James não têm um segundo de paz, a Lydia não tem, entendeu? A coitada só quer ser feliz, só quer trabalhar na empresa da família, só quer ter os filhinhos dela, ficar com o cara que ela gosta. E, tipo, nada tá cooperando, entendeu? Nada tá cooperando. A Ruby só quer estudar e ficar com o James, mas nem isso ela tá conseguindo. A bichinha não tem um segundo de paz, entendeu? A Elaine é insuportável. Gente, eu tenho um ranço absurdo do Círio, da Elaine, do Mortimer. Os três, ó, poderiam se lascar, entendeu? Eu desejo que eles se lasquem, entendeu? Que eles se ferrem, tá bom? Então, assim, porque assim, a Elaine, como o próprio o James falou, a atriz é lindíssima, tá? Mas a personagem, ela é tão ruim, ela é tão nojenta, que acaba se tornando feia. Não tô falando da atriz, mas a personagem. Ela se torna feia por ser um ser humano horrível, sabe? Então, assim, de verdade, que ranço daquela mulher. Que ranço daquela mulher. Esses três, eles fazem parte do mesmo clube, né, gente? Insuportáveis, né? Insuportáveis. O Círio não sabe receber um não, né? Ele não sabe receber um não, ele não quer a amizade da Lydia, quer lascar ela. Porque assim, se ele realmente gostasse da Lydia, quando ele visse o Graham e ela se beijando, ele pensaria, não vou tirar numa foto. Não chamaria a Elaine que, né? Só tá esperando uma oportunidade pra ferrar o James, entendeu? E a Ruby. Então, usando a Lydia, o que ela vai fazer com essa foto? Vai ameaçar a Lydia? Ou vai ameaçar o James pra abandonar a Ruby por causa dessa foto? Não sei, gente, porque diferente do livro, é que eu sei de algumas coisas do segundo livro, mas não sei muitas coisas do terceiro. Então, assim, não sei, só sei que esses três são insuportáveis. Lembrando, gente, a terceira temporada foi renovada e está sendo gravada, tá bom? Então, assim, a gente ainda não tem previsão de estreia, então uma data confirmada ou algo do tipo, mas acredito eu que seja no próximo ano, né? Pelo que eu sei de algumas coisas das gravações, já está sendo gravada há um tempo, então talvez logo já seja finalizada as gravações. E é isso, eu estou ansiosa pela terceira temporada também, porque vai ser quando tudo vai ser concluído e vamos ter o final, né? Torço que seja feliz pra Ruby e James. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gosta de séries, filmes, livros, doramas, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal rumo a 1000 inscritos e me seguir nas minhas redes sociais que vai estar passando aqui na tela. E os links vão estar todos na descrição também. É isso, um beijo. Tchau!